Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Nesta videoaula nós vamos estudar cálculo do pH de soluções alcalinas. Vamos que vamos! Considere a dissolução de uma base fraca em água na temperatura de 25 graus Celsius. A fórmula da base é COHY. Y é o número de hidroxilas presente na fórmula da base. E C não é carbono, é o cátion da base. Aqui está representada a concentração inicial da base em mol por litro. E o alfa é o grau de dissociação da base. Se ele for dado em percentagem, você deve dividir por 100. Esta base fraca sofre dissociação segundo uma reação reversível, se transformando no cátion CY+, e no ânion hidroxila, OH-. Eu coloquei este Y para balancear a equação, pois na fórmula da base há Y hidroxilas. Eu montei o quadro início, variação e equilíbrio para a gente calcular o pH de uma solução desta base fraca. A concentração inicial da base está aqui na primeira linha. Antes da dissociação desta base não há íons, então as concentrações iniciais dos íons são iguais a 0 mol por litro. Com a dissociação da base, ela sofre uma perda de sua concentração inicial. E esta perda é igual ao grau de dissociação da base vezes a sua concentração inicial. A concentração do cátion sofre um aumento. Como cada 1 mol da base produz 1 mol do cátion, com a perda desta quantidade de base, ocorre a produção desta quantidade de cátion. Concentração inicial da base vezes o alfa. Repare que eu coloquei o sinal de mais, indicando um ganho na sua concentração. Como cada 1 mol de base produz Y mols de hidroxila, a perda desta quantidade da base provoca a produção de Y vezes a concentração inicial da base vezes o alfa. Somando os valores da primeira linha com os valores da segunda linha, a gente obtém as concentrações das espécies participantes da reação reversível no equilíbrio. Para se calcular o pH da solução desta base fraca, a gente tem que conhecer a concentração em mol por litro dos cátions H+ presentes na solução. Só que neste quadro há apenas a concentração em mol por litro dos ânions hidroxila. Então eu tenho que calcular primeiro o pOH para depois calcular o pH. O pOH é menos logaritmo na base 10 da concentração em mol por litro dos ânions hidroxila no equilíbrio, que é igual a Y vezes a concentração da base inicial vezes o alfa. Y é o número de hidroxilas presentes na fórmula da base. E o alfa é o grau de dissociação da base. Como pH mais pOH é igual a 14, o pH é igual a 14 menos pOH. Então, toda vez que você tiver que calcular o pH de uma solução alcalina, primeiro você deve calcular o pOH e depois calcular o pH, utilizando esta fórmula. Observações: bases fortes que se dissociam totalmente têm grau de dissociação alfa igual a 100%, ou 1. 100 dividido por 100 é igual a 1. As bases fortes são formadas por metais dos grupos 1 e 2 da tabela periódica, exceto hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. Berílio e magnésio são elementos químicos do grupo 2 da tabela periódica, porém suas bases são fracas. As outras bases também são fracas. Então é isso aí, já estou indo. Não se esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!